Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar o provimento de cargo público, um dos temas centrais da Lei nº 8.112 de 1991 dos assuntos mais cobrados em concursos públicos federais. Sempre que uma banca elabora questões sobre a vida funcional do servidor, é muito comum que o tema do provimento esteja presente, seja cobrando o conceito, seja exigindo o conhecimento das formas de provimento previstas na legislação. Por isso, compreender esse assunto é essencial para entender como ocorre o ingresso e o retorno do servidor aos cargos públicos ao longo de sua carreira. Antes de analisarmos cada modalidade de provimento, precisamos compreender o significado dessa expressão. Em termos jurídicos, provimento é o ato administrativo por meio do qual um cargo público passa a ser ocupado por uma pessoa. Em outras palavras, sempre que um cargo deixa de estar vago e passa a ter um ocupante, ocorre o provimento desse cargo. Imagine que determinado ministério possua 100 cargos de analista administrativo criados por lei. Se 20 desses cargos estiverem vagos e a administração nomear 20 candidatos aprovados em concurso público para ocupá-los, ocorreu o provimento desses 20 cargos. O mesmo raciocínio vale para diversas outras situações previstas na Lei nº 8.112, como a reintegração, a readaptação ou a reversão, que também representam formas de preenchimento de cargos públicos. É importante destacar que o provimento não significa necessariamente o ingresso de uma pessoa que nunca trabalhou na administração pública. Embora a nomeação seja a forma mais conhecida de provimento, existem outras modalidades destinadas a servidores que já possuem vínculo com o serviço público e que passam por determinadas situações previstas em lei. A Lei nº 8.112 trata expressamente das formas de provimento dos cargos públicos. Esse rol é extremamente importante porque costuma ser cobrado literalmente pelas bancas examinadoras. Atualmente, são consideradas formas de provimento a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Observe que cada uma dessas modalidades possui finalidade específica. Algumas destinam-se ao ingresso inicial do servidor na administração pública, enquanto outras servem para permitir seu retorno ao serviço público ou sua movimentação em determinadas circunstâncias. Vamos começar pela nomeação, que representa a principal forma de provimento. A nomeação é utilizada tanto para os cargos de provimento efetivo quanto para os cargos em comissão. No caso dos cargos efetivos, normalmente depende da aprovação prévia em concurso público. Já nos cargos em comissão, a nomeação ocorre por livre escolha da autoridade competente, respeitando as normas constitucionais. A nomeação representa apenas uma das etapas do ingresso no serviço público. Após ser nomeado, o candidato ainda deverá tomar posse e entrar em exercício para que passe efetivamente a desempenhar suas atribuições. Outra modalidade prevista na Lei nº 8.112 é a promoção. A promoção ocorre quando o servidor passa para um cargo de nível superior dentro da mesma carreira, conforme os critérios estabelecidos na legislação específica da carreira. É importante observar que a promoção pressupõe a existência de uma carreira estruturada e obedece às regras próprias de desenvolvimento funcional. Temos também a readaptação. Essa modalidade ocorre quando o servidor sofre limitação física ou mental que reduz sua capacidade para exercer as atribuições do cargo originalmente ocupado. Nessa situação, a administração poderá investi-lo em outro cargo compatível com suas limitações e com seu nível de escolaridade, preservando, sempre que possível, sua remuneração e seus direitos. Perceba que a readaptação não possui caráter punitivo. Pelo contrário, ela busca compatibilizar a capacidade laboral do servidor com atividades que ele ainda possa desempenhar, garantindo tanto a continuidade do serviço público quanto a proteção ao próprio servidor. Outra forma de provimento é a reversão. Ela ocorre quando o servidor aposentado retorna à atividade. A legislação estabelece hipóteses específicas para esse retorno, que estudaremos detalhadamente em uma aula própria. Por enquanto, basta compreender que a reversão também representa uma forma de preenchimento de cargo público. Existe ainda o aproveitamento, que ocorre quando o servidor anteriormente colocado em disponibilidade retorna ao exercício em cargo compatível com aquele que ocupava anteriormente. A disponibilidade normalmente decorre da extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade, garantindo ao servidor o direito de futuramente retornar ao serviço público por meio do aproveitamento.
Outra modalidade muito importante é a reintegração. Ela ocorre quando um servidor demitido retorna ao cargo anteriormente ocupado em razão da invalidação de sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Nesse caso, reconhecesse que a demissão foi ilegal, razão pela qual o servidor deve retornar ao cargo, com o ressarcimento das vantagens a que tiver direito. Também encontramos a recondução, que consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. A recondução pode ocorrer em situações específicas previstas na Lei nº 8.112, como a inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou a reintegração do anterior ocupante do cargo. Essas modalidades formam o conjunto das formas de provimento atualmente previstas na Lei nº 8.112. É muito importante memorizar todas elas, pois diversas bancas costumam cobrar exatamente quais são as formas de provimento e diferenciar aquelas que representam o ingresso inicial daquelas relacionadas ao retorno ou à movimentação funcional. Outro ponto bastante importante é compreender que o provimento pressupõe sempre a existência de um cargo público. Não existe provimento sem cargo. Além disso, esse cargo deve ter sido regularmente criado por lei, observando os princípios constitucionais que regem a administração pública. Também é importante diferenciar provimento de vacância. Enquanto o provimento representa o preenchimento de um cargo, a vacância corresponde justamente ao contrário. A vacância ocorre quando o cargo deixa de ter ocupante. Assim, quando um servidor pede exoneração, se aposenta, falece ou ocorre qualquer outra hipótese legal de desocupação do cargo, temos a vacância. Posteriormente, esse cargo poderá ser novamente preenchido por alguma das formas de provimento previstas na legislação. Essa relação entre provimento e vacância aparece constantemente em provas de concursos. Muitas questões perguntam qual instituto corresponde ao preenchimento do cargo e qual corresponde à desocupação. A resposta é simples. Provimento significa ocupação do cargo. Vacância significa desocupação do cargo. Outro aspecto relevante é que o provimento deve sempre observar os princípios constitucionais da administração pública. A legalidade exige que todas as formas de provimento estejam previstas em lei. A impessoalidade impede favorecimentos pessoais no preenchimento dos cargos. A moralidade exige conduta ética por parte da administração. A publicidade garante transparência aos atos administrativos. Já a eficiência busca assegurar que os cargos sejam ocupados por pessoas aptas a desempenhar adequadamente suas atribuições. Além disso, para os cargos efetivos, a regra geral continua sendo a aprovação prévia em concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Isso significa que a nomeação para cargo efetivo depende, em regra, da aprovação dentro do número de vagas previsto no edital ou da observância das hipóteses reconhecidas pela jurisprudência para a nomeação dos candidatos aprovados. É importante destacar que cada modalidade de provimento possui requisitos próprios. A reintegração depende da invalidação da demissão. A reversão depende da aposentadoria anterior do servidor. A readaptação pressupõe limitação física ou mental. O aproveitamento exige a disponibilidade. A recondução somente ocorre nas hipóteses expressamente previstas em lei. Portanto, embora todas sejam formas de provimento, cada uma possui pressupostos específicos que serão estudados individualmente nas próximas aulas. As bancas examinadoras costumam apresentar questões afirmando que remoção, redistribuição ou substituição são formas de provimento. Essas afirmações estão incorretas. Embora esses institutos envolvam movimentação funcional do servidor, eles possuem disciplina própria e não integram o rol das formas de provimento previsto na Lei nº 8.112. Outro erro frequente consiste em afirmar que a posse ou o exercício constituem formas de provimento. Também não é correto. A posse e o exercício representam etapas posteriores à nomeação, especialmente no ingresso em cargo efetivo, mas não são consideradas modalidades autônomas de provimento. Para facilitar sua memorização, lembre-se de que o provimento corresponde sempre ao preenchimento de um cargo público. Atualmente, a Lei nº 8.112 prevê como formas de provimento a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Cada uma delas possui finalidade específica e será estudada detalhadamente ao longo deste curso.
Compreender esse tema é fundamental porque praticamente toda a carreira do servidor público gira em torno das diversas formas de provimento e das hipóteses de vacância. Nas próximas aulas, iniciaremos o estudo individual de cada modalidade, começando pela nomeação, que representa a principal forma de ingresso no Serviço Público Federal e constitui o primeiro passo para que o candidato aprovado em concurso possa iniciar sua trajetória como servidor público regido pela Lei nº 8.112 de 1990.